Reta final do WW de hoje para falar do primeiro ano do governo de Lula III e das promessas feitas pelo presidente ainda durante a campanha eleitoral. Lula apresentou pelo menos 103 propostas abrangendo áreas como economia, agricultura, educação, saúde, segurança pública e questões políticas, incluindo a reorganização dos ministérios. Nós vamos ver uma primeira arte aqui na tela com uma síntese desses resultados a partir principalmente dos programas, das políticas públicas que foram retomadas e que eram marcas das gestões petistas passadas, como a volta do nome Bolsa Família, o Programa Social de Transferência de Renda havia sido rebatizado por Jair Bolsonaro como Auxílio Brasil, o Minha Casa Minha Vida, programa habitacional, mais médicos para levar profissionais de saúde em áreas mais remotas do país, o Programa de Aceleração do Crescimento, principal aposta do governo para investimentos em obras de infraestrutura, e o novo Farmácia Popular. Começar contigo, Thaís Herédia, que é, na verdade, quem editou e ajudou ali a sintetizar, assim como a equipe de Brasília, sob o comando de Daniel Richtner, que também levantou uma série de informações para esse balanço. Mas queria a sua primeira avaliação do quanto eram favas contadas, a retomada dessas marcas, mas o quanto isso é suficiente para a gestão ser bem ou mal avaliada, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista de desempenho de governo, de gestão e de desempenho econômico. Yuri, era óbvio que ele ia fazer isso, né? A retomada do Bolsa Família tem uma coisa interessante, porque ele teve, né, a sorte de chegar e conseguir fazer um Bolsa Família extremamente turbinado, né? Pela PEC da transição. Exato, pela PEC não só pela PEC da transição, mas porque o auxílio emergencial acabou virando o Auxílio Brasil, então num valor muito superior, já encaixado no orçamento, e aí vem a PEC da transição e consegue. Então, o acolhimento, o espaço para a recriação de um Bolsa Família, que retoma critérios, por exemplo, para famílias com crianças que têm mais ajudas e com contrapartidas e tudo mais. Então, o Bolsa Família chega turbinado com esse histórico. Eu vou chamar a atenção aqui, especialmente para o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, porque o nome é o mesmo, todo o evento criado em torno do PAC foi o mesmo. A diferença é que o Estado hoje não tem mais não tem mais o mesmo dinheiro e nem tem mais a prerrogativa de induzir as coisas como induziu no passado, né? Quer dizer, a legislação, os marcos regulatórios, tudo mudou muito. Está aí o que o governo tentou fazer no saneamento básico e não conseguiu, né? Tentou derrubar o marco regulatório do saneamento básico, que permite e atrai o investimento privado, e não conseguiu fazê-lo. Então, não é só uma questão financeira, mas é uma questão da capacidade de induzir e liderar o processo de investimento em infraestrutura no Brasil. O Richtner, para passar para você e desse ponto que a Thaís deixou, da retomada do PAC como principal instrumento, que a área de infraestrutura é uma área que você é um dos melhores jornalistas do país. O quanto o governo federal aprendeu com os erros do PAC no passado e consegue repetir aquilo que foi bem sucedido no que foi o programa lá atrás, nas primeiras gestões do PT à frente do governo federal? Tem algumas apostas que continuam muito presentes no governo Lula III e se inspiram muito nos dois primeiros mandatos. Por mais que a Thaís tenha mencionado ali mudanças importantes de marcos regulatórios, de estado de espírito mesmo no país, aprendizados, existem ali retomadas de pontos que não necessariamente deram certo. Tem gente que defende, continua defendendo, e tem gente que aponta uma série de erros e custos desnecessários para o país. Algumas dessas apostas: conteúdo local. Você tem ali uma extensa discussão, por exemplo, se vale a pena pagar um pouco mais caro, digamos, a Petrobras contratar sondas, plataformas, desenvolver cadeia produtiva aqui para fomentar a indústria nacional em vez de comprar mais barato no exterior. O governo Lula volta a investir, por exemplo, numa estatal no Rio Grande do Sul, a Ceitec, que produz semicondutores, mas nunca conseguiu alcançar ali
o padrão mundial de fabricação de chips. Está muito longe disso, não tem sequer clientes cativos para desovar a sua produção. Então, existe uma série de apostas ainda em políticas do passado que não necessariamente se provaram corretas, né? Ao mesmo tempo, também tem um reconhecimento ali de que não vai ser só com capital do dinheiro público, aportes do Estado, que você vai conseguir fazer ali investimento pesado em saneamento, em duplicação de estradas, em ampliação dos aeroportos. Isso já parece que a experiência brasileira ficou bem consolidada, uma experiência que começou timidamente ali nos últimos anos de governo Dilma, mas se consolidou muito ao longo do governo Temer e depois com o governo Jair Bolsonaro. A gente vai passar para mais uma tela. Na verdade, vou pedir para a Thaís Heredia aqui apresentar as outras informações que são as pedras pelo caminho, alguns entraves aí, principalmente na área econômica. Vamos dar uma olhada nos entraves. Eu acho que o primeiro deles tem a ver mais com a política, né? O Lula prometeu criar um Ministério da Segurança, não conseguiu fazer isso, manteve a estrutura do Ministério da Justiça, Flávio Dino forte, né? Depois, a promessa de um governo de muita diversidade. E o que aconteceu foi que a participação das mulheres sofreu um belo de um retrocesso. Cito aqui Daniela Carneiro, que estava à frente do Ministério do Turismo, Ana Moser, no esporte, e Rita Serrano, que foi demitida da Caixa Econômica Federal, né? Outra pedra no caminho, a meta fiscal, e aí eu estou falando antes do Haddad se comprometer com a meta zero para o ano que vem, né? Havia uma dúvida muito grande se o governo ia se comprometer com a meta mais realista, né? Ali perto de 1% do PIB para esse ano, ou um pouco mais. Se seria o Lula dos primeiros mandatos ali que fez superávit fiscal, ou se seria uma política mais Dilma Rousseff que derrubou o déficit, o superávit transformando em déficit. Isso tudo antes da aprovação do arcabouço, quer dizer, havia essa dúvida, e ela continua mesmo depois do arcabouço, porque o Haddad foi ousado em colocar lá a meta de zerar o déficit no ano que vem, na lei de diretrizes orçamentárias. E o último ponto, que eu divido aqui com vocês, é a questão da governabilidade. Lula encontrou um Congresso Nacional completamente diferente daquele que ele conviveu quando ele foi presidente. O orçamento público está muito mais hoje com um Congresso Nacional empoderado sobre o orçamento público, com muito dinheiro, quase 60 bilhões de reais na mão dos parlamentares para a execução, inclusive das políticas públicas que o governo gostaria de liderar e não vai fazer. Então, a questão da governabilidade, fez-se uma boa aliança com o Judiciário e tentou-se fazer, pelo menos, uma aliança pragmática com o Congresso Nacional, mas houve perdas importantes, pautas-bomba que passaram no Congresso Nacional a despeito da tentativa de Lula, por exemplo, de trazer o Centrão para o governo. Hitler levantou a mão, já pega daí. Esse é um ponto interessante, né, Yuri, que a Thaís levantou agora, porque me parece que o Lula de 2023 encontra de volta em Brasília, depois de alguns anos ausente aqui da capital, um cenário completamente diferente do que ele tinha em 2003. Em 2003, ele tinha mais prerrogativas ali sobre o Banco Central. Hoje o Banco Central é independente, tem um custo muito maior você falar em alteração de metas, você pressionar o presidente do Banco Central, isso tem um custo muito maior. Você tem agências reguladoras muito mais consolidadas com o tempo, então não dá para você fazer mudanças abruptas ali em marcos regulatórios. E você tem principalmente essa figura que a Thaís mencionou de um Congresso mais dono de si. Lula, por mais que a gente compare ali com o governo Lula I, que tem o trauma do mensalão, com uma coalizão bastante ampla, é ainda mais complicado hoje. Você tem uma necessidade de negociar com um número muito maior de partidos do que você tinha em 2003, e partidos e parlamentares que hoje têm emendas impositivas, mais orçamento na mão, uma tramitação de medidas provisórias que é completamente diferente da tramitação que existia em 2003. Então, o Congresso está mais poderoso e o Supremo é um agente político muito mais forte. Então, cenário que Lula encontra em 2023
completamente diferente do cenário de 2003. E ele não traz para Brasília também uma série de assessores que ele tinha em 2003, que tinham a capacidade de subir no terceiro andar ali do Palácio do Planalto e abrir a porta do gabinete presidencial sem sequer bater. Que era ali Luiz Guxiquem, talvez Márcio Tomás Bastos, José Dirceu, enfim, uma série... Contrariavam o presidente, né? Contrariavam Gilberto Carvalho, que construíram o PT junto com ele, né? E que tinha uma capacidade de dizer, olha, aqui você está errado, aqui você deveria modular o discurso e ir para tal lado. Você não tem mais essa figura no Palácio do Planalto. Você tem uma mudança de geração e talvez a única pessoa que tenha acompanhado o Lula em boa parte da vida que tivesse essa capacidade, Jacques Wagner, hoje é um senador que não quer desempenhar essa função. Então, isso mudou muito. Ele se colocou, inclusive, contra pautas do governo. Eu acho que só para arrematar esse ponto, que é uma área que me interessa muito, inclusive de leituras, de estudos, de fato, a relação entre executivo e legislativo é completamente diferente. E se tornou mais complexa esta relação dos três poderes, com o Supremo tendo um papel muito mais ativo, né? O Hitchner fez o paralelo com 2003, me ocorreu o que teria sido se Lula tivesse sido empossado ministro da Casa Civil em 2016, no auge da crise do impeachment, e não foi empossado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E isso ilustra o quanto o jogo mudou. Não estou fazendo juízo de valor se para melhor ou para pior. Eu até diria que na relação com o Congresso Nacional, de certa forma, este empoderamento orçamentário do Congresso pode ser usado com uma perspectiva positiva, de que a negociação dos temas em discussão no Congresso Nacional, ela precisa ir além no mérito, joga o sarrafo da discussão no mérito um pouco mais alto. Não estou sendo ingênuo, mas estou dizendo que, como o Congresso não é mais tão refém do repasse de recursos do Executivo, ele pode se arvorar a ter a melhorar a qualidade das propostas em discussão com um pouco mais de força. É uma visão... Tento ser otimista, mas com um certo realismo. Eu acho que a gente viu isso em algumas situações este ano. Porque, bem ou mal, o governo conseguiu emplacar muita da sua agenda no Congresso Nacional, teve derrotas importantes, decreto de saneamento, a discussão ali da PEC do Supremo no Senado, marco temporal, etc. Mas houve qualidade de debate, por exemplo, na regra fiscal, mesmo na reforma tributária, apesar do que saiu. Sabe o que eu queria te propor? Para a gente pôr a última... Tem uma última arte aqui que eu preparei. Isso não é uma proposição, o que você fala é uma ordem, tanto que já está na tela. Não, eu queria... Porque daí tem a parte específica da economia, né? Que é a minha área. Que foram metas alcançadas. Primeiro, o arcabouço fiscal. O Lula entra no governo com o Brasil com uma regra fiscal completamente falida, que era o teto de gastos. Chama atenção aqui para o desenrola, que foi uma sacada muito boa do governo, de ótimo resultado. A relação com o Banco Central. Lula começou xingando o Roberto Campos Neto e terminou recebendo ele no Palácio, né, para uma conversa. O cidadão virou comensal do churrasco. Exato, né? E a inflação vai terminar na meta para a inflação, dentro da meta, né? Ainda acima do centro da meta, mas dentro da meta. A relação com a Petrobras. Aqui é o seguinte, né? O que é vitória para Lula não necessariamente é vitória para a Petrobras, mas ele prometeu que ele ia brasileirar e ia voltar a interferir, a Petrobras ia voltar a ser um agente de política social, e ele conseguiu fazer isso. Ele mudou o estatuto da Petrobras, ele mudou a diretoria inteira, mudou o conselho todo e botou a mão na Petrobras. E, por último, a reforma tributária, que a gente diz muito que era uma pauta, que não era uma pauta do governo, mas que foi importantíssima a chegada de Bernardo Api, a colocação estratégica de Bernardo Api numa secretaria específica. Então, a reforma tributária tem uma assinatura muito forte do Congresso, mas ela leva as digitais de Bernardo Api. Sem dúvida alguma. E, bom, Hitchner, pega daí de onde a Thaís Herédia colocou, porque eu já falei bastante aqui.
Eu vou voltar a um raciocínio que eu apresentei aqui ontem, Yuri, que é o seguinte: a gente goste ou não da agenda de Lula em 2023, o fato é que houve uma agenda. Reconstrução de programas importantes, o que a gente acabou de mostrar, reforma tributária, arcabouço fiscal, que eliminou uma série de dúvidas. A gente pode dizer, o arcabouço fiscal é menos rigoroso do que poderia ser, mas também eliminou uma dúvida muito grande sobre o que poderia acontecer de pior, né? E teve ali uma série de outras medidas, o fim do PPI da Petrobras, né, retomada ali de alguns programas sociais, enfim, você teve uma agenda. E 2024 a gente está um pouco ainda órfão de saber qual que é o rumo. Hoje o ministro Alexandre Padilha, em entrevista à CNN, mencionou como uma das prioridades de 2024 a regulamentação da reforma tributária. É óbvio que isso é importante e empacota, termina de implementar o que foi aprovado com a mudança constitucional. Mas me parece ainda insuficiente para liderar uma agenda. Na ausência de uma agenda liderada pelo Executivo, de uma grande reforma econômica, de um novo rumo, o Congresso pode ganhar esse protagonismo. Então, você tem ali Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com uma série de propostas e prioridades que não são necessariamente as prioridades do Executivo. Já se fala em pautar o fim da reeleição. Se fala em avançar eventualmente em semipresidencialismo, em discutir limites ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas certamente não é a agenda que o governo gostaria de ter no Congresso. Agora, na ausência de uma agenda que ele consiga propor, aí o Congresso é quem dita as regras. Eu quero chamar a atenção aqui, Yuri, de uma outra agenda que a gente acabou não citando aqui, que foi a agenda arrecadatória do Fernando Haddad, né? Em função do arcabouço fiscal que ele criou, da regra que ele criou e para acomodar, né, esse novo DNA do governo, que é um governo que chega para gastar mais. Então, se temos um governo que quer gastar mais, precisamos ter um governo que arrecada mais. Uma outra promessa que Lula fez foi colocar o pobre, ele disse, né, vou botar o pobre no orçamento e vou botar o rico para pagar mais imposto. Ele está entregando isso, né? Ele entregou isso, aqueles programas todos que a gente citou no começo, e a agenda arrecadatória do Haddad, que ele termina o ano até no desespero, a medida provisória da reoneração foi colocada hoje, reação fortíssima, tanto do Congresso Nacional, mas também dos setores empresariais que estariam beneficiados pela desoneração, mas ele consegue quase que esgotar as medidas minimamente ali possíveis para garantir a arrecadação para o ano que vem, né? Então, até essa agenda... Exato, itens, né? Ticou todos. Então, botou rico para pagar mais imposto e faz essa tentativa quase que desesperada aqui de final de ano para garantir mais a arrecadação. Então, e muitas coisas com algum mérito de justiça tributária, né? Que era preciso acontecer no Brasil. Até essa agenda, casando com o que o Daniel estava dizendo, afinal de contas, o que eles vão fazer no ano que vem, né? Então, até a agenda arrecadatória de Fernando Haddad, ela, a não ser que ele chegue e faça as contas ali, março do ano que vem, e veja que a conta não fechou, aí ele vai ter que sair atrás de mais coisa e vai ter que mandar para o Congresso Nacional. Mas, até esta agenda, que era uma agenda prioritária para o governo, ela foi ticada até praticamente o final. E mesmo essa questão da desoneração causou esse ruído todo, né? Dia 28, 29 de dezembro, quando já está todo mundo serenando os ânimos, ainda deu essa grita toda em Brasília, reação das frentes, etc. Mas ela tem um aspecto de formalismo que é importante, estava lembrando isso mais cedo. O fato de ter sido uma medida provisória editada no dia 29 de dezembro, o objeto ser a desoneração, permite que, a depender do que aconteça, quando ela entrar em vigor, quando o Congresso voltar do recesso, que ela possa ser objeto de uma nova medida provisória em 2024. Então, talvez esta agenda da desoneração, ela continue não só, obviamente, porque esta medida provisória vai estar em vigor, mas pode ser que a gente chegue até o fim do ano que vem com uma nova medida provisória ainda podendo ser editada. Então, o que a gente não... Yuri arrumou uma agenda para a gente aqui agora, viu?